Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 1º de abril de 2020 e começa agora mais um informativo aqui pela TV Câmara, informativo coronavírus, com o objetivo de manter você bem informado sobre o que acontece em nossa cidade. A TV Câmara segue trabalhando, mesmo com todos os cuidados e restrições impostas pelas autoridades sanitárias. Seguimos nossa missão de levar até você informação séria e devidamente checada por nossos jornalistas. Então, vamos começar com as atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, anunciadas há poucos minutos pelo secretário de Saúde, Aldênis Borim, na live diária, que agora passa a ser entre 10 e 10 e meia da manhã, como aconteceu hoje. E, segundo o secretário, até este momento, 1º de abril, são confirmados em Rio Preto 20 casos positivos de coronavírus e 185 casos em investigação, aguardando aí a confirmação dos testes. Então, 20 casos nesse momento de coronavírus, não mudou muito dos últimos dias para cá. E na live, o secretário Aldênis Borim fez alguns alertas importantes à população. O primeiro dele é que foi detectado que muitas pessoas estão caminhando em áreas livres, como represa e pistas de caminhada. Ele alertou que está havendo aglomeração em horários de pico, de manhã e à tardezinha, os horários que o pessoal pega para caminhar, e pediu para as pessoas evitarem esses horários. E, se não for possível, evitar a aglomeração, manter distância de 1,5 metro, 2 metros de outras pessoas e, se possível, não caminhar em grupos, vá sozinho se exercitar. Inclusive, ali na pista do aeroporto de caminhada, a prefeitura colocou umas placas de alerta ali, pedindo o pessoal manter distância. E o secretário alertou também que mesmo empresas e comércios que estão autorizados a abrir, como supermercados, por exemplo, não estão respeitando algumas regras do decreto de emergência, como aglomerações, dentro dos supermercados, filas muito próximas e não respeitando as distâncias mínimas de 1,5 metro, que isso é importante para evitar o contágio comunitário do vírus do coronavírus. E o secretário, ainda na live, lembrou que as pessoas com qualquer quadro gripal, antes de ir a qualquer unidade de saúde, ligar antes para o 0800, está aí o número, pedir para o Renato pôr o número aí embaixo, aí o 7722-123, já que, segundo o secretário, em torno de 80% das demandas do 0800 estão sendo resolvidas com orientações pelo telefone. Tudo isso para evitar aí a aglomeração e também a superlotação dos postos de saúde. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, tem os nossos telefones aí embaixo, tem o WhatsApp, tem também o telefone aqui da TV Câmara. Pedir para o Renato pôr aí embaixo também o telefone aqui, o nosso WhatsApp, e também o telefone aqui da Câmara. O WhatsApp é o 9621 deu branco aqui, o telefone fixo aqui é o 3214-7766, tá aí agora 99163-7905, desculpa o branco aí, é muita informação aqui para a gente. Outro dado apresentado pelo secretário Aldênis Borim é que em apenas 6 dias, as unidades de saúde voltadas exclusivamente a doenças respiratórias atenderam 1.786 pessoas, e a maior demanda é na unidade do Solo Sagrado, com 329 atendimentos, é a região mais populosa aí da cidade. Então, a região do Solo Sagrado liderando os atendimentos de suspeitas não só de coronavírus, mas de outros vírus aí gripais, de vírus respiratórios como influenza e H1N1. O Solo Sagrado é seguida pela unidade do Vetorazo, com 244 atendimentos. Outra informação passada pelo secretário, que muita gente se pergunta como que está a estrutura de Rio Preto. O secretário informou que aqui na nossa cidade nós temos hoje 1.475 leitos gerais e 291 leitos de UTI. Isso entre hospitais públicos que atendem o SUS e hospitais privados. O secretário alertou
lembrou, né, que esse número de leitos não é só para coronavírus, outras doenças, qualquer doença aí que a pessoa precise ficar internada, são esses os leitos. Por isso a importância do isolamento social para evitar o pico de contaminação, que a gente não teria leitos suficientes para atender todo mundo. E, como eu já disse, as lives hoje da Secretaria de Saúde passam a ser cedo, né? A de hoje aconteceu por volta de 10h15 da manhã, e não mais às 5h30, 5 horas da tarde, como vinha acontecendo, já era tradição aí, pelo menos na última semana. E ontem à noite, o prefeito Edinho Araújo anunciou que o Complexo Pró-Saúde e o Hospital Dia foram os locais escolhidos para a estruturação de um hospital de campanha, já prevendo aí um pico de pessoas contaminadas, né? E esse local será usado para a internação de eventuais doentes e contaminados com o coronavírus. As informações com a jornalista Mariana Dyer. O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus definiu o local onde será instalado o hospital de campanha em São José do Rio Preto. Depois de vistoriar vários locais, a equipe técnica da Prefeitura escolheu o prédio da Avenida Filadélfo Gouveia Neto, onde funciona o Complexo Pró-Saúde e Hospital Dia para a montagem de leitos de emergência. Segundo o prefeito Edinho Araújo, as instalações já estão prontas no local, o que garante um baixo investimento. O espaço permite a instalação de pelo menos 21 leitos de UTI e 81 leitos de enfermaria. Os serviços atendidos neste local serão transferidos para o Centro da Mulher, que fica ao lado do complexo. Mais informações ao longo da nossa programação. Mariana Dyer para a TV Câmara. Tá aí então, gente, esse hospital de campanha que várias cidades têm construído, São Paulo, por exemplo, está construindo o seu ali no estádio do Pacaembu, e aqui em Rio Preto a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, o prefeito, o comitê aí de combate ao coronavírus definiu que essa estrutura ali da Filadélfo é o melhor lugar. E nós temos também um vídeo do prefeito Edinho Araújo se pronunciando sobre isso, explicando os motivos pelos quais foi escolhida essa estrutura ali na Filadélfo. Vamos conferir o que disse o prefeito Edinho Araújo em vídeo. Caros riopretenses, volto a falar com vocês para atualizar as providências que estamos adotando ante a ameaça do coronavírus. Como sabe, o número de casos está em ascensão e o Comitê Gestor de Enfrentamento ao Vírus está trabalhando em tempo integral para nos orientar e proteger. Desde a semana passada, um grupo de técnicos formado pelo pessoal da saúde e da Secretaria de Obras da Prefeitura vem vistoriando vários imóveis onde poderiam ser instalados hospitais de campanha se a epidemia atingir os números previstos pelos especialistas. Descartamos sugestões de vários locais por questões estruturais e de tempo para adaptação das instalações, além do alto custo previsto. Comunico a vocês que esta tarde o grupo técnico chegou a um consenso. Utilizaremos nossas instalações na Avenida Filadélfo Gouveia Neto, o complexo onde fica o Centro Diagnóstico e Hospital Dia, para a montagem de leitos de emergência. Além das instalações já estarem prontas, exigindo baixos custos de investimento na adequação, temos lá um conjunto de 21 bicos de oxigênio, prontos para serem usados. O espaço permite instalar 21 leitos de UTI e 80 leitos de enfermaria, podendo esse número ser expandido. Os serviços de saúde atendidos neste local serão transferidos para o Centro da Mulher, também na Avenida Filadélfo. Por medida de precaução, o grupo técnico continuará analisando outros prédios para a instalação de leitos, caso o rigor da pandemia assim exija. Estamos trabalhando todos os dias e ouvindo os técnicos para enfrentar o coronavírus. Agradeço especialmente a atenção de vocês que estão em isolamento e cumprindo as regras indicadas pela saúde. Meu carinho especial também aos funcionários da saúde que se arriscam
diariamente por nós. Que Deus nos ilumine, que nos proteja. Muito obrigado. Tá, então, a fala do prefeito Edinho Araújo explicando por que foi escolhido aquele local e que continua à procura de novos espaços que possam abrigar aí eventuais hospitais de campanha. Várias sugestões têm sido feitas, todo mundo dando pitaco aí. Tem o prédio do IELAR, o prédio da Nossa Senhora da Paz, o Centro Regional de Eventos, e chegaram a citar até o Estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, como possível uma grande tenda ali para receber eventuais infectados caso a situação saia do controle da estrutura já pronta. Bom, gente, em tempos de quarentena, crianças estão em casa, sem aula, e uma alternativa encontrada por algumas escolas, ou muitas escolas, é a videoaula, por meio da internet. E sobre isso a gente tem um recado da psicopedagoga Danila Scrocchio Romero Bassi. Vamos conferir o que disse a especialista sobre esse tipo de ensino. Olá, meu nome é Danila Bassi, sou psicopedagoga, contadora de histórias e professora do ensino fundamental. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo na questão da educação nesses dias atuais. A gente tem passado por um momento muito angustiante, né? Que a escola está parada, os filhos estão em casa, não temos ninguém para ajudar, então lavar, passar, cozinhar, cuidar das crianças e fazer a atividade da escola. A maioria das mães não são pedagogas, né? Então isso acaba ficando muito difícil para as mães. Eu entendo perfeitamente, porque eu percebo assim, a angústia das mães é a nossa angústia também dos professores, porque a gente também não sabe lidar com esse mundo virtual. A gente conhece, a gente estuda, a gente tem reuniões, tem treinamento sobre isso, mas na hora da prática isso vai ficando muito difícil. E a nossa vontade é estar diretamente olhando para a criança. O nosso desejo é estar fazendo a intervenção pedagógica direta e não assim, à distância, né? Então eu gostaria de deixar isso claro para vocês, que não existe a mãe perfeita, o pai perfeito, a professora perfeita. Que todos nós temos angústias, todos nós estamos passando por um momento de transição e me lembro muito bem da expressão que o Winnicott usa, que ele fala que a mãe precisa ser suficientemente boa, né? Quando a mãe se acha muito boa, ela quer ser muito boa, ela acaba se frustrando, porque não existe a família perfeita, a rotina perfeita, né? Eu dei algumas sugestões de rotina, mas o dia que não dá, não tem problema. O dia que não der para fazer uma atividade com a criança, não faça. Porque se tiver um momento de estresse, isso pode prejudicar a criança. Deixa para o outro dia ele vai estar melhor, a criança vai estar mais tranquila, aí você pode fazer 1, 2, até 3 atividades. Mas assim, eu gostaria de deixar claro que todos nós estamos passando por um momento muito difícil, tanto os educadores quanto os pais, né? Nós gostaríamos 1000 vezes de estarmos com as crianças, aquela correria, aquela gritaria, né? Que saudade desse momento, né? Quando a gente fica longe, a gente reconhece como era bom. Se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal e essa correria vai manter, mas enquanto não acontece, nós temos que ser unidos, parceiros. Então, quando a professora manda 1, 2, 3 atividades por dia, calma. Você não tem que cumprir essas atividades loucamente e também não tem que fazer intervenção à criança. Ai, minha criança não escreve, como é que eu faço? Como que eu faço intervenção? Eu não sou pedagoga, eu sou de outra área. Calma, você vai fazer o que for suficiente. Criar essa rotina de estudo,
Se você conseguir fazer uma atividade por dia com a sua criança, já vai ser muito bom. Então, assim, estamos juntos, né? Para passar essa fase, para melhorar, e vamos ter fé que tudo vai voltar ao normal. Beijo. Tá, então o recado da psicopedagoga Danila Bassi, legal o recado dela. Uma coisa curiosa que ela falou é: que saudade dos tempos normais, né? A situação tá tão difícil que não faz nem 10 dias de quarentena e todo mundo já parecendo que é em outra vida, que tinha uma vida normal. Quando eu podia sair de casa. É cruel mesmo. E também com a quarentena... deixa eu só dar um outro recado aqui. O pessoal do Combinados também, quem está em casa com criança aí, o pessoal do Combinados tem feito várias lives aí para entreter a molecada. Se você quiser entrar, hoje já foi às 10 horas da manhã, mas o vídeo fica ali disponível no YouTube. Entra no canal deles, é youtube.com/combinadoscomk. E com a quarentena, gente, muitas pessoas que precisam de uma orientação médica, palavra de um especialista e tirar uma dúvida, estão evitando ir aos consultórios, estão fazendo essa consulta por meio de redes sociais, videoconferências, WhatsApp, etc., o que é válido. A advogada Maria Fernanda Galheigo dá orientações sobre o que pode nesse tipo de atendimento, nesse tipo de serviço, tanto para os profissionais, o que eles podem cobrar, como deve cobrar, quanto para os pacientes, com base em uma recente portaria do Ministério de Saúde, regulando esse tipo de atendimento médico em tempos de quarentena. Vamos conferir o que disse a advogada Maria Fernanda Galheigo. Muita gente fica em dúvida nesse momento, né, se a rotina continua normal, ou como fazer nos casos de você, cidadão, precisar de uma assistência médica, mesmo que remota, né, para o caso da avaliação de sintomas do coronavírus. Então, o Ministério da Saúde, ele regulamentou isso através de uma portaria, que vale para esse momento da Covid, da pandemia, né? Essa portaria, ela serve tanto para você ficar tranquilo em relação às consultas médicas à distância, em relação à avaliação de sintomas do próprio vírus, do coronavírus, né? Aquela avaliação remota, tanto o telefone da prefeitura quanto de alguns convênios, né? Que eles já disponibilizaram um número, né? Para o cidadão poder telefonar e fazer aquela avaliação prévia, né? Uma triagem prévia dos sintomas da Covid, quanto para você continuar o seu acompanhamento médico, né? O que é muito bom para quem tem criança em casa, por exemplo, né? Que precisa falar com o pediatra, ou para quem tem uma doença crônica que precisa do acompanhamento médico, né? Que não pode contar com essa suspensão, né? Temporária indefinida. Então, existe hoje a possibilidade de teleconsulta. A maioria das clínicas aqui em São José do Rio Preto estão adotando esse sistema, que pode ser tanto por telefone quanto por uma chamada de vídeo, e você pode sim acessar esse tipo de serviço, que vai ser muito bom caso você tenha aí um tratamento em andamento, né? É importante saber que o seu médico, ele vai ter que continuar registrando os seus atendimentos, né, no prontuário, né? Isso pode sim ser feito, e que ele pode sim cobrar pela consulta, tá? Tanto pela consulta de avaliação dos sintomas, quanto para uma consulta de continuamento aí de tratamento, tá? Ele pode continuar o tratamento que ele te oferecia antes, tá? Agora, é importante, né, tanto ter em mente, o médico tem que ter isso em mente, e você, paciente, para ficar mais seguro, que sempre que é necessário exame físico, aí sim, aí não dá para fazer por teleconsulta, que a gente chama, tá? Então, em resumo, existe sim essa possibilidade, o médico pode sim cobrar por ela, a maioria das clínicas estão atendendo nesse regime, mas especialmente para continuidade de tratamento, né? Para continuidade daquele seu tratamento, se você tem uma doença crônica, ou para avaliação dos sintomas, caso você tenha aí alguma síndrome gripal, alguns sintomas aí que te leve a ficar isolado. E também é importante lembrar que o médico, ele pode sim te fornecer o atestado
né, para isolamento, para cumprir a quarentena, para você e para sua família. Então, converse com o médico sobre isso, tá bom? Tá aí, gente, o recado da advogada Maria Fernanda Galego, dando orientações sobre a teleconsulta, consulta remota, né? Como a Secretaria de Saúde já tem feito, tem o 0800 aí, 7722-123, o telefone do 0800 para você tirar dúvidas do Covid, coronavírus, que eu vou pedir para o Renato de novo pôr aqui embaixo o 0800 7722-123, e tem também aí o telefone da TV Câmara e do nosso WhatsApp 991637905 e o 3214-7766. Bom, mudando de assunto, gente, ontem nós tivemos o pronunciamento em rede nacional do presidente Jair Bolsonaro, que voltou a falar sobre a epidemia do coronavírus. Dessa vez, porém, o presidente adotou um tom mais ameno do que discursos anteriores, quando ele chegou a dizer que o Covid-19 era uma gripezinha ou um resfriadozinho. E sobre isso a gente vai conversar agora com o jornalista Fabrício Carareto, editor-chefe do portal DL News. Fabrício, bom dia. Bom dia, Gama. Bom dia aí o pessoal que está acompanhando a TV Câmara aí nessa quarta-feira. A semana está cumprida, hein? Pois Tem é. muita coisa acontecendo. 1º de abril, né? Tem muita gente até brincando. Ah, tá certo o discurso do presidente ontem, hoje é 1º de abril, né? E aí, Fabrício, como é que você analisou esse discurso do presidente? Antes de você falar aí das novidades do DL News, como é que você avalia o discurso do presidente ontem? Então, Gama, como você adiantou, eu acho que ele teve uma recuada estratégica do que ele vinha defendendo até então, né? A gente relembra que desde o início da pandemia nós tivemos aí várias manifestações do presidente, falando da questão da gripezinha, falando que isso não era tão sério, né? E muitas vezes contrariando não só as orientações da Organização Mundial da Saúde, mas do seu próprio ministro da Saúde. E o que aconteceu nos últimos dias foi um total isolamento do presidente. Nós tivemos, inclusive, ontem, um ato, né, do próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, que são os dois grandes bastiões, vamos colocar assim, do presidente Jair Bolsonaro. Ele que muito que ele tem da sua popularidade, ele se deve, né, ao que a gente fala da seriedade. As pessoas às vezes falam, mas o Bolsonaro, ele às vezes fala demais, é boqueoto, mas tem o Sérgio Moro, que é sério, tem o Paulo Guedes, enfim. E tanto o Guedes quanto o Moro, eles hipotecaram apoio ao ministro da Saúde, Mandetta, que estava até então balançando, né, justamente pelos seus posicionamentos a favor do isolamento, algo que tem sido adotado em vários estados, né, especialmente São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, houve isolamento total. Inclusive, né, o próprio Exército, né, estava insatisfeito com a postura do presidente Jair Bolsonaro. Ele estava completamente isolado, né? Se antes ele achava, né, ele tinha esse apoio muito das redes sociais, mas ele sabe que não dá para governar apenas para aqueles 30% que ele acredita, né, que na verdade as pesquisas mostram, né, que tem que dar um apoio incondicional a qualquer fala do presidente. Nesse caso, ele começou a ficar isolado dentro do próprio governo. E ele tinha duas opções, né? Ou ele radicalizava de vez e continuava contrariando, ou ele dava uma recuada estratégica. O radicalizar de vez poderia, inclusive, na minha visão, comprometer aí a médio prazo a própria permanência dele na presidência. Então ele fez essa recuada estratégica, não, né, só faltou ele dar a hashtag, né, fica em casa, mas não fez isso, não defendeu abertamente. Ele não foi incisivo, né? Por outro lado, ele foi ameno, tal, mas não mandou as pessoas ficarem em casa, ele não foi explícito. Não foi um recuo completo, né? Ele ainda manteve, usou até uma fala um pouco descontextualizada do diretor-geral da OMS, mas de qualquer maneira, o que ele colocou, né, que é importante salvar vidas, e ele tinha falado muito, pessoas vão morrer, agora é importante salvar vidas, e começou pela primeira vez a ressaltar o aspecto sanitário, né, aspecto de saúde, que antes ele estava focado nos seus discursos apenas na questão econômica. Agora ele deu essa abertura para falar também da importância do aspecto de saúde. Ele deu uma recuada,
não foi aquela recuada, mas eu acredito que já foi um sinal, né? Ele enviou um sinal tanto para o pessoal que apoia a própria questão do Ministério da Saúde, o próprio Mandetta. Acredito que ele enviou um sinal de que se ele não vai apoiar completamente o isolamento, como tem sido adotado em municípios, aqui em Rio Preto, por exemplo, nos estados, pelo menos ele começou a tratar, né, mostrou que ele considera a epidemia algo sério. Eu acho que foi um discurso, né, eu acho que sempre é bom, sempre quando um governante, um político está indo por um caminho e todo mundo está demonstrando que é errado, é sempre bom ele dar um sinal, né, recuar. Acho que não tem nada demais um político recuar nos seus posicionamentos. Não é vergonha para ninguém, né? Exato. Talvez faltou um pouco mais de ser incisivo nesse sentido de achar e colocar a importância do isolamento. Acho que seria demais se ele fizesse isso. Mas, de qualquer maneira, eu achei que dentro desse contexto, ele não radicalizando já foi um ponto positivo, né? Agora já tá vamos bom, esperar, né? os atos daqui em diante. Ô Fabrício, deixa eu te falar, só citando, você falou das redes sociais, governar por redes sociais, não custa lembrar que as redes sociais têm apagado mensagens do presidente. Aí o próprio Twitter começou, depois o Instagram e o Facebook também apagaram postagens do presidente Bolsonaro por violar as regras, as políticas das redes sociais. Ô Fabrício, beleza, a análise está feita, vamos partir aí, quais as informações do dia no dlnews.com.br. Olha, temos algumas coisas aqui interessantes. Nós tivemos agora há pouco a live, né, que foi a live da saúde, né, entre algumas coisas que foram abordadas, né, que a Unesp vai fará testes com pessoas sintomáticas para medir a circulação do coronavírus, né? Qual que é a importância disso, né? As pessoas que não têm sintomas, mas ainda assim podem estar contaminadas, né? A gente sabe que o próprio coronavírus ele tem uma força, né? Vamos colocar assim, pessoas com mais idade, com pulmão mais debilitado, grupo de risco, e muitas pessoas saudáveis acabam sequer sabendo que tem, né, que contraíram. Então, vai ter esse trabalho da Unesp, né, para fazer esse teste nas pessoas que não têm sintomas, mas para saber o quanto o vírus está circulando aqui no país, em Rio Preto. Também temos uma notícia interessante, né, que a Justiça mandou soltar 10 presos com risco de contágio de Covid aqui em Rio Preto. O que acontece, né? Isso foi uma decisão em vários locais aqui, a Justiça mandou presos serem soltos, e nós tivemos aí, inclusive, muitos pedidos, né, para presos, né, pedidos para a Justiça, de advogados, para que os presos, vários detentos, saíssem da cadeia. Por enquanto, apenas 10 foram considerados realmente no grupo de risco, pessoas com mais de 70 anos, que tenham tuberculose, câncer, outras comorbidades, e também que não praticaram crimes graves. Então, aqui, por enquanto, foram acho que mais de 40 ou 50 pedidos feitos para a Justiça, e apenas 10 foram liberados. Então, tem esses 10 presos no estado inteiro, para o telespectador ter uma ideia, foram 1.500 presos soltos nessas condições. Aqui em Rio Preto, por enquanto, apenas 10. Lembrando que lá em Goiás, o tal do João de Deus lá, que estava preso por abuso sexual, também foi beneficiado por esse tipo de medida. Exato, exatamente. E temos também, né, não sei se você já comentou agora, mas também a morte, né, do jurista Luiz Flávio Gomes, ele que era deputado federal, também foi outro que conseguiu aí se eleger pelo PSB na esteira das redes sociais, né, tinha uma presença bastante marcante, mas ele já estava com câncer, né, há algum tempo, fazendo tratamento ali no Hospital Sírio-Libanês, e ele morreu aos 62 anos, né, em decorrência desse câncer. Então a gente faz essa nota aí também, né, ele teve uma votação até interessante aqui em Rio Preto, né, fez uma campanha bastante grande, né, muito pelas redes sociais. Então a gente faz a nota aí do falecimento, né, da morte do deputado federal e jurista Luiz Flávio Gomes. Ele teve várias vezes aqui na Câmara, ministrando palestras, aí, participando de audiências públicas. Tá certo, gente, esse é o jornalista Fabrício Carareto. Entra lá no site DL News, confere lá todas essas informações. Obrigado, viu, Fabrício? Valeu, Gama. Valeu todo mundo tá acompanhando a TV Câmara. Um abraço. Obrigado ao Fabrício Carareto, do portal DL News. Temos aí em Rio Preto vários meios de comunicação, um deles o DL News, temos o Diário da Região, Jornal de Hoje, as TVs comerciais, TV Tem, Record, enfim, todo mundo aí
voltando a sua cobertura para esse momento crítico que enfrentamos. Bom, gente, apesar do decreto de quarentena, que está vigorando em todo o estado de São Paulo, muitos setores essenciais não podem parar, lógico. Um deles é o transporte de cargas por nossas rodovias. Por isso, a gente vai conversar agora com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o Flávio Catarucci. Inspetor, bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos acompanhando agora. Maravilha. Inspetor, queria que o senhor passasse um panorama, como estão as estradas da nossa região, movimento abaixo do normal, imagino que sim, e as ações aí da Polícia Rodoviária Federal nesse período crítico pelo qual atravessamos, aí, pelo qual passamos. Em relação ao movimento na BR-153, que é a rodovia federal que corta a região de São José do Rio Preto, nós podemos dividir em dois aspectos. O primeiro aspecto é o fluxo de veículos de passeio. Obviamente, nós temos observado uma queda no movimento de veículos de passeio do pessoal que passa pela rodovia, que utiliza a rodovia BR-153. Tanto o movimento de longo percurso, que são os viajantes que fazem longas viagens, quanto o movimento de curto percurso, que são as pessoas que moram em São José do Rio Preto e utilizam a BR-153 para os seus deslocamentos de uma região a outra da cidade. Nos dois aspectos, o movimento caiu sim. Em relação ao transporte rodoviário de carga, nós temos observado que não houve uma redução na movimentação dos caminhões. O transporte rodoviário tem fluindo normalmente. A Polícia Rodoviária Federal, no âmbito nacional, tem tido uma grande concentração no seu efetivo para manter a fluidez do transporte, para garantir o abastecimento de mercadorias em todo o território nacional. Então, o movimento tem sido mais normal. Uma atenção especial da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem adotado medidas de orientação e conscientização tanto do nosso público interno, dos nossos policiais, quanto do nosso público externo, das pessoas que utilizam a BR-153. A orientação é que mantenham uma distância normal de segurança para evitar algum tipo de contaminação, que higienizem as mãos, o volante do veículo, a alavanca do câmbio, que tragam sempre o álcool gel. Todas as vezes que entrar e sair do veículo, façam a higienização da mão, da alavanca do câmbio, do volante do veículo, para evitar a disseminação da doença. Ô, inspetor, em termos de abordagem, mudou alguma coisa no procedimento? Eu li alguma coisa um tempo atrás que, por exemplo, os testes de bafômetro, etilômetro estariam suspensos. Como é que está sendo a questão da abordagem a motoristas? Nós não podemos correr o risco de, por conta do cuidado com a disseminação do vírus, acabar indiretamente causando um aumento dos acidentes de trânsito. Então, as abordagens continuam normais. Obviamente que os policiais estão adotando procedimentos de segurança, mantendo a distância entre os indivíduos abordados, utilizando máscaras descartáveis de segurança, luvas, sempre higienizando as mãos, só que as fiscalizações diante de condutas que causam risco à segurança do trânsito continuam. Nós não podemos nos abster de fazer a abordagem, a fiscalização de um condutor que está dirigindo sob influência de álcool. Ele vai continuar sendo fiscalizado. O condutor que está dirigindo em excesso de velocidade vai ser autuado. O condutor que realiza uma ultrapassagem proibida vai ser autuado. Obviamente que os cuidados com a segurança do policial e do condutor estão sendo redobrados, mas a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, ela não pode sofrer alteração, porque, acima de tudo, nosso compromisso é com a segurança do trânsito. Não podemos permitir que os acidentes aumentem, mesmo com a fluidez menor do trânsito, porque existe um fenômeno muito interessante que acontece. Nos horários em que a fluidez do trânsito é menor, a velocidade tende a aumentar. As ultrapassagens tendem a ser mais constantes, então é uma via de duas mãos. Por isso que a Polícia Rodoviária Federal tem que estar presente e atuante para evitar o aumento dos acidentes de trânsito, porque a letalidade no trânsito ainda é maior do que qualquer pandemia de vírus. Então, são 39 mil mortes no trânsito no Brasil inteiro por ano. E não existe pandemia que supera essa marca.
Sem dúvida. Tá certo, inspetor Flávio Cataruzzi. Para terminar, parece que a Polícia Rodoviária Federal está distribuindo alguns kits a caminhoneiros, né, a motoristas aí que estão transportando cargas e acho que estão tendo dificuldade, principalmente de alimentação e higiene nas estradas, com fechamento aí de restaurantes, etc. O que a Polícia Rodoviária Federal tem feito? Sim, mais uma vez em dois aspectos. A primeira, nós temos observado o movimento de voluntários em todo o território nacional, principalmente de igrejas, membros de igrejas. Então, nós temos autorização, uma ordem, uma portaria do diretor-geral, determinando que nós oferecêssemos a esses voluntários toda a infraestrutura, toda a assistência que eles precisam. E aqui na nossa região, São José do Rio Preto, não tem sido diferente. Nós temos recebido a presença de voluntários que adotam iniciativas e grupos de confeccionar itens de higiene pessoal, como escova de dente, pasta de dente, creme dental, e no horário de almoço entregar marmitex, refeição na forma de marmitex. Então nós temos recebido essas pessoas na nossa base da Polícia Rodoviária Federal, oferecemos condições de segurança para que eles possam fazer a distribuição dos marmitex, dos itens de higiene pessoal. É importante nós deixarmos bem claro que toda iniciativa deve ser previamente comunicada à Polícia Rodoviária Federal para que nós possamos fazer o agendamento dos grupos, para que não tenha um acúmulo de pessoas distribuindo marmitas na frente da nossa base e possa colocar esses voluntários em risco. Então, se você é membro de algum grupo, de alguma igreja e deseja fazer esse trabalho voluntário distribuindo marmitas para os motoristas, faça o agendamento através do telefone 017-3224-7964 para que você possa agendar o seu grupo e poder exercer o seu direito de cidadania. Lembrando que na BR-153, em todo o trecho que passa pela nossa região, todos os restaurantes que estão às margens da rodovia estão oferecendo refeições na modalidade de marmitex. Embora eles não possam receber os clientes para tomar refeição dentro do estabelecimento, todos eles estão sobrevivendo às custas de venderem marmitex para os usuários da rodovia. Então é necessário que os grupos de voluntários possam reavaliar as suas atitudes para concentrar os seus esforços nas regiões, para as pessoas que mais necessitem de um atendimento nesse sentido. Tá certo, gente. Esse é o inspetor Flávio Cataruzzi. Eu vou repetir o telefone da Polícia Rodoviária Federal, é o 3224-7964. Muito obrigado, inspetor, e um bom trabalho aí. Disponha, bom trabalho e um bom final de semana para todos. Tá certo. Aí o inspetor Flávio Cataruzzi, Polícia Rodoviária Federal, sempre atendendo aí a imprensa com elegância. Bom, mudando de assunto, gente, nós vamos falar agora com o vereador Anderson Branco, do PL. O vereador Branco, que desde o início dessa crise tem se posicionado contra o fechamento do comércio em Rio Preto, inclusive enviando ofício de apoio a empresários que organizaram a carreata e também um ofício ao prefeito Edinho Araújo pedindo a reabertura dos trabalhos. Eu sei que o vereador teve uma reunião de manhã hoje com outros vereadores. Bom dia, vereador. Como é que foi essa reunião? O que ficou decidido? Bom dia a todos, né, da TV Câmara, a todos os ouvintes. Estamos num momento que nos devemos nos cuidar, né? É uma situação muito séria, né, que a gente tem que realmente estar observando e também tomando os devidos cuidados, né? Sem dúvida. Ô vereador, o senhor está cobrando a reabertura do comércio, tem alguma posição do prefeito nesse sentido? O senhor fez um post agora, espera que até segunda-feira a situação esteja normalizada. O senhor tem alguma informação aí sobre isso? Então, nós conversamos entre nós três vereadores, o Jorge Menezes, da academia, né, e aí mandamos para o secretário do prefeito, o assessor do prefeito China, né, para que nos atendesse, né. Então estamos esperando também, né, essa reunião com o prefeito. Mas sou totalmente a favor da quarentena vertical, cuidar das crianças, dos idosos, né? Nos cuidar e lavar as mãos, usar álcool gel, né? Não aglomerar, manter a distância, né?
mas sou a favor, desde o começo, da volta do comércio de uma questão que as pessoas tenham consciência do problema, sim, que está acontecendo na nossa cidade, né? Sem dúvida. E também essa crise, né, que está acontecendo, que eu acredito também que está sendo um pouco política. Eu acho que no momento agora não é questão política que vale, mas sim nos unirmos, né, independente de cor partidária, vermelho, azul, amarelo, nos unirmos, né, a favor da economia também, que é muito importante, que nós entramos já perigando uma crise econômica grave, né, que está se aproximando, se caso o comércio, ao meu ver, não voltar. Tá certo. Tá certo, vereador. O senhor quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Parece que amanhã, dia 2, vai ter uma reunião entre o Executivo e o Legislativo para alinhar aí o que está acontecendo, passar uma satisfação para os vereadores. O senhor quer falar alguma coisa mais sobre isso? Deixar algum recado à população? Nós temos que pedir a Deus, né, nesse momento difícil, mas também temos que encarar essa realidade, né, e a população ficar atenta, né, aos cuidados, né, que é sério, né, que está aí entre nós, esse vírus, né, mas que também não podemos ficar com pânico, né, esse pânico, as pessoas estão assustadas, preocupadas, nervosas, algumas pessoas que eu encontro deprimidas, né, então eu acho que não é para tanto pânico, temos que sim continuar tomando cuidado, fazendo a nossa parte, né, e pedir a Deus aí que as autoridades, né, venham trazer ajuda suficiente às empresas, comércio, autônomo, aquele que precisa, né, de ajuda, que os governos venham dar os seus auxílios, né, cada governo o seu, estadual, federal, municipal, né, e juntos a gente encarar a realidade e voltar gradativamente o comércio, a sobrevivência, né, a economia, para que crises maiores não venham, né, para que a gente não venha ter aí no futuro mais falidos que falecidos, né? Eu acho que a gente temos que cuidar, a vida é mais importante, mas temos que continuar trabalhando também e sobrevivendo. Tá bom, meu amigo? Tá certo, gente. Vereador Anderson Branco, do PL, muito obrigado, vereador. Tá, então... Obrigado a todos aí, obrigado a todos os jornalistas, a imprensa aí da Câmara e a todos os ouvintes. Tá certo, tá? Então, vereador Anderson Branco, gente, do PL. Só lembrando, então, amanhã deve ter uma reunião entre os vereadores de Rio Preto, apenas entre os vereadores de Rio Preto e a cúpula do governo, aí, o prefeito Edinho Araújo, para debater a situação. Parece que o Executivo quer passar aí um relatório de como está a cidade, enfim, até para que os vereadores tenham conhecimento também do que está acontecendo. Nós vamos falar agora, gente, olha só, a gente tem recebido algumas mensagens aqui no WhatsApp, às vezes a gente tem gente que nem é de Rio Preto, é região, relatando que uma avó morreu e ela não tinha nada e morreu e estão falando que é coronavírus e foi enterrada sem velório. A gente está evitando pôr esse tipo de vídeo no ar, até porque as pessoas não se identificam, não sabe direito de que cidade que é, mas a gente tem recebido. E eu conversei com o promotor Carlos Romani a respeito disso, se ele tinha conhecimento dessa situação, e parece que é mesmo uma norma aí já, não só do governo do estado de São Paulo, mas também tem algumas jurisprudências já sobre isso, e o promotor vai explicar para a gente direitinho essa situação. Bom dia, doutor Romani. Bom dia a você e a todos os nossos ouvintes. De fato, houve uma regulamentação da Secretaria Estadual de Segurança Pública aqui em São Paulo. E isso gerou alguns conflitos, alguns entendimentos diversos sobre a aplicação nessa questão envolvendo óbito das pessoas nessa situação de pandemia. Em razão disso, e em primeira mão, eu estou agora falando para você da recentíssima portaria conjunta número 1, editada agora dia 30 de março, do Conselho Nacional de Justiça. Essa portaria conjunta do Corregedor Nacional de Justiça e do Ministério do Estado da Saúde,
regulamentou por essa portaria 1 do 20, né, do ano de 2020, essa questão. E isso vai uniformizar todo o procedimento envolvendo os óbitos no Brasil, né, para que não haja essas dúvidas, essas questões a serem aplicadas em cada estado, em cada cidade. Então, portanto, essa portaria conjunta, que em primeira mão eu estou dando publicidade aí com você na TV Câmara, ela é aplicada no caso de, havendo uma morte com ausência de familiares ou de pessoas conhecidas, por exemplo, uma pessoa em situação de rua que é encontrada morta e não temos condições de saber quem são seus familiares ou pessoas conhecidas. Ou, 2, por exigência de saúde pública. Essa aí, então, é a mais importante, que tem gerado problemas aí, como você acabou de relatar, vários e-mails, várias colocações de pessoas na rede social reclamando a respeito disso. Ora, essa portaria conjunta, ela veio fazer o quê? Ela veio, primeiro, regularizar os direitos dos familiares e dos herdeiros desses mortos, quer caso de serem enterradas as pessoas por exigência de saúde pública, quer por não ter familiares conhecidos ou pessoas não tem pessoas conhecidas para acompanhar o óbito. Também, e em especial, houve essa regulamentação por razões de segurança e biossegurança. Não só de quem mantém contato com o corpo, quem manipula o corpo, depois, durante o velório, se houver, ou no enterro, por questão de biossegurança. 3, também em razão da redução do atendimento presencial dos cartórios. Hoje os cartórios, aqui no estado de São Paulo, estão abertos presencialmente 4 horas por dia, das 9 às 13 horas. Depois é feito remotamente. Então, essa portaria veio também regulamentar essa questão em razão da falta do atendimento presencial. E também porque o artigo 78 da Lei de Registros Públicos permite que a certidão de óbito pode ser diferida, ou seja, realizada posteriormente, ou seja, de forma que eu falo em juízo, extemporânea, por um motivo relevante. E essa relevância existe em razão de que nós estamos numa pandemia. E também para haver uma uniformização no Brasil inteiro, nacional, do protocolo de causa da morte. Então você vai me perguntar, então como vai ser esse procedimento? O que vai constar na certidão de óbito da pessoa? Bom, posso continuar então? Claro, deve. Deixa eu até aproveitar, doutor, e colocar a situação de um vídeo que eu recebi. Se eu não me engano, eu até o encaminhei ao senhor, até para a gente... Eu recebi. A cidadã, a mulher lá, fala que a avó morreu de infarto, mas ela foi enterrada como vítima de Covid-19. É esse o procedimento? Sim, agora adotado legalmente e consolidada por essa portaria conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Saúde, né? Não o Ministério da Secretaria Estadual, Ministério da Saúde, nessa portaria conjunta. Qual, então, é o procedimento hoje regulamentado por essa portaria, que seria a segunda etapa, né, que eu ia explicar para nossos ouvintes. Hoje, o sepultamento, em razão da quantidade da possibilidade, eu vou torcer para que não haja isso, mas a gente tem que pensar sempre no mais, porque nós vamos ter que resolver se isso vier a acontecer futuramente. Se nós tivermos uma quantidade de óbitos acima da normalidade, como se teve na Espanha, como teve recentemente na Itália, nós temos que pensar lá na frente o que nós vamos fazer. Então já foi regulamentado isso. Como o judiciário em especial está em teletrabalho, não está num serviço regular, né, no dia a dia, o que acontece? Poderão os hospitais encaminharem diretamente para a coordenação do cemitério municipal para sepultamento e cremação,
sem a prévia lavratura do registro de óbito. Hoje, como é realizado? Não se enterra e não se exuma ou não se crema ninguém, certo? Sem que haja o registro do óbito. E essa regulamentação permite que isso seja o quê? Superado, não exista isso. Então, o que faz? A coordenação da saúde, o estabelecimento da saúde, manda direto para o cemitério, através, é lógico, do serviço funerário, né, municipal, nos casos em que houver serviço municipal, ou aqueles que prestam serviço para o município, contratados por licitação, como é o caso de Rio Preto, para sepultamento e cremação, sem a prévia lavratura do registro. Então, como vai ser feito isso? A partir de hoje, desses óbitos aqui, conforme essa portaria conjunta. Por isso que nós estamos falando em primeira mão para nossos ouvintes. Vai ser feito, então, vai ser feito o sepultamento, vai ser entregue a via amarela para a companhia funerária, que vai providenciar o sepultamento e cremação e devolver essa via para o hospital em 48 horas, para emitir, então, a declaração de óbito. Aí vai dizer onde foi enterrado, que local foi enterrado, né? Ercília, no São João Batista, no Nossa Senhora da Paz, lá, etc. Doutor, Oi. A questão de velório, o velório está permitido ou a pessoa é enterrada? Sim, o velório, como regulamento, a lei, com regulamentado decreto do Edinho. Sim. Prevalece aí daquelas 4 horas, no máximo de 10 pessoas, tomando os devidos cuidados, né? O que nós temos que ver aqui é fazer um diferencial, o Alexandre e nossos ouvintes. Esta portaria são para os casos de ausência de familiares ou pessoas conhecidas. Perfeito. Ou por exigências de saúde pública. Nós vamos, se uma pessoa faleceu de qualquer outra doença, teve um infarto, né, já tinha um câncer terminal, entendeu? E a família vai lá e faz o velório normalmente. Tem pessoas conhecidas, tem tudo. Não tem nenhum indício de Covid, essa pessoa vai ser lá velada, bonitinho, 4 horas, com 10 pessoas no máximo. Agora, quando houver exigências de saúde pública regulamentada por essa portaria conjunta, a situação muda. Daí, de certa forma, a reclamação de muitas pessoas de que não teve acesso ao corpo do seu falecido, não pôde velá-lo. Sim, por quê? Porque agora está regulamentado por essa portaria. Quando houver suspeita ou provável causa de que a pessoa ou falecido esteja ou esteve em contato ou esteja com suspeita de Covid, né, aí os procedimentos são esses que eu estou relatando. Vai ser feito o registro civil do óbito posteriormente e tem que, por uma questão de biossegurança, não só para a família, mas para todos que vão lá eventualmente velar e para todos que vão manipular esse corpo, por exemplo, nas funerárias para preparação, aqueles que vão lá enterrar, né, o pessoal lá do cemitério e tudo mais, por uma questão de biossegurança, para proteger as pessoas, para não haver uma dissipação ainda maior do vírus, é que vai ser respeitada essa forma de enterrar as pessoas, certo? E depois será feito o registro em 60 dias. Em 60 dias terá que ser feito o registro de óbito. Aí sim, nesse registro de óbito, aí o ponto importante que essa nova regulamentação trouxe é que constará, daqui depois de 60 dias será lavada a certidão de óbito, constará, certo? Se houver exame a tempo do óbito, deverá ser consignado na declaração de óbito a descrição da causa morte. Ou seja, morreu de septicemia, de câncer, de infecção pulmonar, como provável para a Covid-19 ou para suspeito para a Covid-19. Porque muitos hoje, o exame não está saindo a tempo no Instituto Adolfo Lutz. Então, existe como causa provável para a Covid ou suspeito para a Covid. Isso deve ser consignado depois, dentro do prazo de 60 dias, na certidão de óbito. Tá certo, doutor. Eu acho que eu esclareci para vocês, aí, ouvintes, para você, essa questão.
Maravilha, tá aí o promotor Carlos Romani falando em primeira mão, então, dessa portaria do Conselho Nacional de Justiça regulamentando como devem ser, a partir de agora, os procedimentos de óbito de pessoas aí que vieram morrer por suspeita de coronavírus. Doutor, obrigado. Alguma novidade mais aí no dia? Isso, nenhuma. A gente está aqui lutando no dia a dia para resolvendo todos os problemas. A gente... eu estou em teletrabalho. Ontem fui dormir quase 2 horas da manhã. Eu faço parte de um grupo de saúde pública de todo o estado de São Paulo. A gente tem infinitamente N problemas, e eu estou para ajudar diante da minha experiência de promotor de 33 anos e só em Rio Preto 20 anos na saúde pública. Então, portanto, eu quero transmitir essa minha experiência para os mais novos, para os colegas mais novos de todo o estado de São Paulo, não só resolvendo também os problemas riopretenses, que também são inúmeros. Tá certo. Muito obrigado, doutor Romani. Bom trabalho e a gente vai se falando aí ao longo dos dias. Ok, muito obrigado. Eu anoto os seus ouvintes também. Obrigado ao promotor Carlos Romani. Só para deixar claro, gente, a gente falou de morte aqui, de vídeos e tal. Rio Preto não tem nenhuma morte confirmada por coronavírus. O que nós temos são 20 casos positivos e 185 em investigação, o que não quer dizer que alguém não possa ter morrido com o vírus, como disse o secretário Aldênis Borim na live de hoje. Isso futuramente, a hora que saírem exames, algumas mortes aí são suspeitas, mas está tudo em investigação ainda, nada confirmado. Só para atualizar os casos do Brasil, até esse momento, 1º de abril, meio-dia, 5.868 pessoas infectadas, com 203 mortes. E para quem acha que tem grupo de risco, só velhinho, olha só, no Rio Grande do Norte, um jovem de 23 anos é a mais nova vítima do coronavírus no Brasil. Mais jovem, a mais nova e a mais jovem, né? É a pessoa mais jovem a morrer do vírus no Brasil, 23 anos. A semana passada a gente teve um caso de 36 anos em Ribeirão Preto. Então tá certo, gente. Vamos lembrar os serviços essenciais do município que continuam funcionando. A gente tem o SEMAI aí, o 0800 24 horas, o 0800 770 6666. Pedir para pôr o telefone aí embaixo. Nós temos também o Conselho Tutelar, que está funcionando também. Tem o telefone aí, o 996080514 para o Conselho Sul e o 996080407 Conselho Norte. Vou pedir para repetir também o 0800 da Secretaria de Saúde, se você tiver dúvidas a respeito do coronavírus, 0800 7722 123, e também os telefones aqui da TV Câmara. Tem o nosso WhatsApp aí, que é o 991637905, para você mandar mensagem, vídeos, qualquer coisa que você quiser compartilhar aqui com a gente. E se quiser ligar aqui, nosso telefone fixo é o 3214-7766. Então a gente encerra por aqui o informativo Coronavírus desta quarta-feira, que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Eude Russo, do controle mestre Fernando César, GC e produção de Renato Foque e Mariana Daier, e do operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando que nesse momento o importante é seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, saindo só para serviços essenciais. O objetivo é evitar o alastramento desse vírus que tanto estrago tem causado no mundo e ceifado vidas humanas. E daqui a pouquinho você confere a reprise da live desta manhã, que a partir de agora as lives da Secretaria de Saúde começam a partir das 10 horas da manhã. Então, terminando aqui o informativo Coronavírus, você confere a reprise que teve como pessoa e autoridade falando o secretário de Saúde, Aldênis Borim, confirmando os 20 casos em nossa cidade. E amanhã, às 10 horas da manhã, você confere ao vivo a nova live da Secretaria de Saúde. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente volta a qualquer momento com mais informações.
Você conhece o site da Câmara de